Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia para a nossa reflexão de hoje, capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, pela graça de Deus, encerraremos a nossa exposição nessas duas cartas benditas, maravilhosas do apóstolo Paulo. Provavelmente as duas primeiras cartas ou as primeiras escrituras do Novo Testamento, provavelmente escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Corinto, por volta do ano 49, 50 da era cristã. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, porém, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista a oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associais com ele, para que fiquem envergonhados. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, estamos chegando ao final da exposição destas benditas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. O Senhor mesmo o usou, com teu Espírito o Senhor o inspirou, fez com que estas palavras fossem registradas e perpetuadas, e chegassem a nós hoje. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos agora, que o mesmo Espírito Santo que a inspirou, esteja agora iluminando nossa mente, nosso coração, para podermos tirar proveito da palavra santa. E que as lições de todas as duas cartas que nós aprendemos aqui ao longo desse tempo, possam ter encontrado um lugar especial, terra fértil no nosso coração. E assim, ó Deus, transformado cada um membro da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e todos aqueles que têm acompanhado pelos canais da igreja, transformados em verdadeiros adoradores, verdadeiros crentes, comprometidos com o Senhor, e dispostos a crescer na fé, no amor e na esperança. Ajuda-nos, ó Deus,
Em o nome de Jesus, agora, depois de participarmos do memorial eterno, dá-nos a graça especial para também recebermos a palavra, também meio de graça, para nos fortalecer, dia após dia, como servos e servas do Senhor. Dá-nos a quietude necessária, reverência necessária, e ilumina-me, para que eu possa ser instrumento do Senhor na exposição da Tua palavra. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém. Fica aí com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão. Como eu disse, nós estamos encerrando então essa exposição, a nossa exposição nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Com o sermão de hoje, foram ao todo 12 sermões. Nesses 12 sermões, nós aprendemos maravilhosas doutrinas, maravilhosos ensinamentos indispensáveis para nos conduzir no amor de Deus e na constância em Cristo Jesus. Conforme está aí, segunda carta, capítulo 3, versículo 5, que eu acabei de ler. Grande propósito, que pudéssemos aprender tudo isso para podermos andar no amor de Deus e na constância em Cristo Jesus. Dia após dia, externando esse amor e dia após dia, firmado nessa verdade. Esse é o grande objetivo. Nós vimos aqui muitas lições e vale a pena destacar algumas delas, que o apóstolo Paulo deixou claro para nós, que Deus tem prazer naqueles crentes que crescem dia a dia. Então, um detalhe interessante, né? Nós, como crentes, como escolhidos, lavados no sangue do Cordeiro, recebemos essa bênção para podermos crescer dia após dia, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o crente, ele não foi chamado para ficar estagnado, o crente não foi chamado para ficar parado, para ficar aí passando por tempos e tempos de letargia, né, de preguiça espiritual, nada disso. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do balde. O próprio Jesus disse isso. Nós somos chamados das trevas para a luz e para ser luz e sal, e portanto nós precisamos crescer todos os dias. E o que o apóstolo Paulo ensinou para os Tessalonicenses é exatamente que eles crescessem dia a dia na prática da fé e do amor, dia após dia na prática da fé e do amor. O seu desafio, o meu desafio é crescer dia após dia praticando todo esse conjunto de doutrinas. Isso chama-se a prática da fé, né? A fé que de uma vez por todas nos foi dada, e foi dada aos santos, a fé que é o verdadeiro evangelho, mas também crescendo no amor, o fruto do Espírito, dia após dia. Devemos também nos firmar na esperança, nos alegrar nela, estar bem firmados nela, para podermos passar por todas as adversidades que todos nós estamos sujeitos. Nenhum crente, inclusive pelo fato de ser crente, nenhum de nós vai passar incólume por esse mundo, absolutamente. Todos temos dificuldades e lutas, mas precisamos estar bem firmados na esperança da volta do Senhor Jesus, que em breve nos reunirá. Paulo diz também que nós precisamos perseverar, ficar constante, perseverando. Muitas vezes você pode até ter tido um pensamento, uma vontade até de desistir, mas a Bíblia, a palavra de Deus e o Espírito Santo reforçam isso no nosso coração, que nós não somos dos que retrocedem. Nós não podemos e não devemos desistir, mas seguir firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo ensina aos Tessalonicenses que Deus se agrada daqueles que perseveram na santidade, daqueles que perseveram na obediência, daqueles que perseveram no serviço cristão. Cada um foi chamado para servir. O próprio Jesus deu esse exemplo para nós. Ele, sendo o Senhor, veio para servir, não para ser servido. E nós estamos aqui exatamente para servir. A mesma vocação sacrificial de Jesus é a nossa. Ele diz: da maneira como o Pai me enviou, eu envio a vós outros.
Então, dia após dia, nós somos desafiados a perseverar em santidade, perseverar em obediência, perseverar no serviço cristão. Muitas áreas aqui da igreja, muitas. Nós temos as sociedades internas, nós temos os ministérios, nós temos as atividades administrativas, regentes, nós temos os ofícios, o ofício do diaconato, o ofício do presbiterato. Muitas são as atividades que fazem parte da igreja no dia a dia. E todos os crentes são desafiados a trabalharem incansavelmente, com alegria, com gratidão, ou seja, grato por poder fazer parte dos eleitos de Deus, para fazer parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Nós somos desafiados a isso, e Paulo nos ensinou isso ao longo dessas exposições. Ficou claro aqui o apóstolo Paulo elogiando os tessalonicenses, exatamente porque eles tinham e estavam crescendo na fé operosa, no amor abnegado, na firmeza da esperança. Paulo elogiou também a estabilidade, a constância deles na santidade, na obediência e no serviço, mesmo diante de perseguições e de tribulações. O apóstolo Paulo chegou a dizer que era justo, ou seja, com justiça, ele ressaltar a conduta daqueles irmãos. E ele chega a dizer que aquilo gerava no coração deles um orgulho santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Portanto, meus irmãos, fomos desafiados aqui ao longo desses domingos a progredir, a abundar, a transbordar em santidade, em obediência, em serviço. Principalmente, porque somente através desta maneira é que nós podemos agradar a Deus e viver com dignidade no meio dos ímpios. Só assim que o crente conseguirá viver com dignidade no meio dos ímpios. Porque se ele não progredir em santidade, obediência e serviço, ele vai ser motivo de escândalo no meio dos ímpios. Os ímpios vão zombar dele, mas vão zombar com razão, porque ele fala uma coisa e vive outra. Mas aqueles que verdadeiramente transbordam, aqueles que verdadeiramente crescem em santidade, obediência e serviço cristão verdadeiro, esses agradam a Deus e vivem de maneira ilibada, de maneira digna no meio dos ímpios. Isso Paulo nos ensinou nessas cartas. Mas também nós podemos aprender aqui que o apóstolo Paulo diz que esse crente verdadeiro, esse crente fiel, mesmo enfrentando essas lutas, mesmo enfrentando essas adversidades, mesmo diante da realidade da morte, ele tem um conceito mais profundo, diferente. Ele de fato encara a morte de maneira diferente, e ele tem uma perspectiva do futuro de maneira diferente. Nós aprendemos isso. Então, ele, por exemplo, encara a morte dos seus entes queridos. E quantos dos nossos perderam nos últimos meses, nos 2 últimos anos, principalmente, entes queridos, pessoas queridas? Quantas famílias nossas passaram por luto, estão passando agora, atualmente, por luto? Nós temos 2 famílias da nossa igreja hoje enfrentando luto. Mas o apóstolo Paulo ensinou para nós nessas cartas que o crente verdadeiro, ele tem uma concepção diferente, muito mais profunda a respeito da morte. Ele diz, o apóstolo Paulo, que ele não se entristece como os demais que não têm esperança. Como ele tem esperança, ele encara a morte de maneira diferente, porque ele sabe que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a morte de um ente querido não é para ele uma perda na essência. Não, é apenas um até logo. É porque aprove a Deus na eternidade promover aquele. Muitos dos nossos tombaram nestes 2 últimos anos, mas foram recolhidos na glória e já reinam com Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz que o crente verdadeiro, ele tem uma visão diferente. Não só em relação à morte dos entes queridos, mas em relação à morte dele mesmo. E ele não teme mais a morte, e por isso ele vai pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Por isso é que ele tem uma concepção diferente, que aquele que pode matar esse corpo, não pode nos separar do amor de Deus. Então, na realidade, o crente sabe que a morte já foi vencida, que Jesus já venceu, e não é mais problema para ele.
Mas nós aprendemos também que esse crente verdadeiro, ele tem uma perspectiva diferente a respeito do futuro. A respeito do futuro, ele tem convicção de que Jesus vai voltar e que a volta de Jesus será visível, a volta de Jesus será física, a volta de Jesus será universal e a volta de Jesus será iminente. O dia do Senhor será iminente. A qualquer momento, Jesus pode voltar. E ele, portanto, fica preparado. Preparado. Por isso que não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Fica olhando firmemente e fica preparado. Esse crente verdadeiro, ele não se acomoda. Ele espera Jesus, mas não espera numa rede. Ele espera trabalhando. O apóstolo Pedro ensinou que nós devemos aguardar e apressar a volta de Jesus. Então ele não se acomoda, ele não sofre de preguiça espiritual, de letargia espiritual. Esse crente verdadeiro, ele não se acultura, ou seja, ele não entra na forma desse mundo, ele não se enquadra nos princípios desse mundo. O apóstolo Paulo ensinou claramente que ele não se molda à moralidade desse mundo, que na realidade é a antiga imoralidade, e que sempre vai se levantar contra Deus. Então ele aguarda e apressa a volta de Jesus. Mas Paulo ensinou também que, embora a volta de Jesus seja iminente, ela não será imediata. Ou seja, Paulo ensinou para nós, principalmente 2 sinais bem claros que hão de acontecer antes da volta do Senhor Jesus. E nós aprendemos aqui a respeito da apostasia e a respeito da revelação do iníquo, do homem da iniquidade, do anticristo. O apóstolo Paulo diz que isto ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas ao invés do crente ficar demasiadamente preocupado com sinais e tudo, embora ele não possa dormir em berço esplêndido, mas ele tem que confiar no Senhor e continuar crescendo na fé, no amor, na esperança e na constância, ou seja, permanecer firmes, porque ele está e estará guardado pelo Senhor. Embora esse anticristo falado pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses ainda não tenha sido revelado, isso não significa que o princípio da iniquidade não esteja operando hoje. Então ele diz que o anticristo ainda não se revelou, mas o princípio da iniquidade já opera entre nós. É por isso que o crente tem que ficar atento, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando uma brecha para atacar. Mas para que os crentes não ficassem angustiados, não ficassem desesperados ou desconsolados, com o objetivo de consolar o coração deles, de fortalecê-los, o apóstolo Paulo também vai deixar claro que na manifestação do anticristo, quem vai segui-lo são os apóstatas, e esses apóstatas, eles vão receber a punição de Deus, eles vão receber a condenação, o julgamento, a condenação eterna no inferno. Por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, antes, pelo contrário, se deleitaram na injustiça, e eles, assim como o Senhor deles, o anticristo, todos esses serão julgados e condenados, e no aparecimento de Jesus, ele matará com o sopro da sua boca e destruirá o anticristo, em definitivo, com a sua gloriosa presença. Então nós podemos descansar. Coisas terríveis haverão de acontecer, mas aquele que foi lavado no sangue de Jesus está guardado, está protegido. E para que nós não tivéssemos dúvidas, Paulo deixou claro para nós que a despeito das perseguições, a despeito das tribulações, nós podemos nos consolar e nos fortalecer,
com as verdades de que nós somos amados de Deus. Coloque isso no seu coração. Você é um amado de Deus. Então, em hipótese alguma, nem agora e nem na manifestação do anticristo, se você aqui estiver, Deus não vai te abandonar, porque você é amado dele. E o texto diz claramente: é eleito dele, e nenhum dos eleitos se perderá, nenhum, diz a palavra de Deus. Você é chamado eficazmente pelo Espírito Santo de Deus, santificado pelo Espírito Santo e glorificado em Cristo. No capítulo 8 de Romanos, todos os verbos lá aparecem no tempo passado concluído, ou seja, Deus, na visão dele, já te vê glorificado. Isso é maravilhoso. Então, na verdade, o inimigo não terá poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. E Paulo então consola aqueles irmãos dessa maneira. E no capítulo 2 da segunda carta, no versículo 15, ele diz: então, diante dessa situação, o que nos compete? Diz ele lá: permanecer firmes e apegados às tradições que lhes foram ensinadas, por palavra ou por epístola apostólica. Tradições aqui significa os ensinamentos, a fé, o que está aqui no Evangelho. Então, tradições aqui nesse texto não tem a ver com costumes, não tem a ver com alguma coisa de homem, algum princípio humano, não. Tradições aqui tem a ver com os princípios do Evangelho. Então, o desafio é permanecermos firmes e apegados às tradições, ou seja, às verdades do Evangelho, até a volta de Jesus Cristo. Esse é o desafio. Agora, olhe aí para a sua Bíblia. Chegamos ao último capítulo das duas cartas. Última palavra do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui, nesse último capítulo, o apóstolo Paulo volta às questões práticas da vida diária para tratar, neste último capítulo, das responsabilidades dos cristãos em relação à palavra. Isso era uma maneira bem didática do apóstolo Paulo. Ele faz isso em todas as suas cartas. Ele trata da doutrina e depois vai falar da prática. Em Romanos ele fez isso de maneira poderosa, né? Do capítulo 1, versículo 18 até o final do capítulo 11 ele trata de doutrina, mas quando chega no capítulo 12 ele fala da prática. Então agora, diante dessa doutrina, vocês não podem se amoldar às coisas desse mundo. Agora que vocês aprenderam o que é verdade, tem que viver de acordo com a verdade. Agora que vocês foram tirados das trevas, tem que viver de acordo com a luz. Então, essa doutrina vai ser verdadeira se vocês praticarem. Na visão do apóstolo Paulo, o caráter do crente, ele tem que ser moldado à luz do seu credo. Ou seja, aquilo que você crê é dessa maneira que você vai viver. Portanto, se você precisa crescer na doutrina verdadeira para não viver de maneira errada. Esse é o desafio. E ele faz a mesma coisa aqui, escrevendo aos Tessalonicenses. Explicou para eles a respeito da morte, explicou para eles a respeito da volta de Jesus, explicou para eles a importância do conhecimento correto da segunda vinda. E agora ele chega no capítulo 3, como um verdadeiro pastor, e ele vai então pastoralmente falar com eles a respeito das responsabilidades dos crentes com a palavra de Deus, e fala conosco hoje da sua responsabilidade com essa palavra. Esse livro aqui, meus queridos irmãos, não é apenas para enfeitar o seu escritório ou a sua sala e ficar aberto lá no Salmo 91 para espantar olho gordo e mal olhado. Não, isso aqui é a nossa única regra de fé e de prática. O crente trata a Bíblia como uma bússola. O crente aqui, ele conhece a respeito de Deus, e aqui ele conhece a respeito da vontade de Deus para a vida dele. E o momento que ele conhece a respeito de Deus, ele passa a conhecer a respeito dele mesmo. É impossível você conhecer a si mesmo se não conhecer o Criador. E aqui, então, nós temos a vontade revelada de Deus. Você e eu, todos nós, temos responsabilidade com essa palavra. Escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, você pode abrir aí e pode observar. 1 Timóteo, logo na frente, 1 Timóteo no capítulo 6,
versículos 11 até o versículo 16. Marca esse texto na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo então ao jovem pastor Timóteo, ele vai deixar claro para ele a respeito do compromisso dele, Timóteo, com a palavra de Deus. Observe comigo aí, ele escreveu nos seguintes termos, versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Depois você observa aí, versículo 4 até o versículo 10. Ou seja, dos arrogantes, dos soberbos, dos egoístas, dos desobedientes, daqueles que gostavam de confusão, daqueles que gostavam de promover a desunião, promovia a falta de unidade na igreja, e tantas outras coisas. Aqueles que estavam preocupados apenas com os bens materiais, aqueles que queriam ficar ricos de qualquer maneira, e assim por diante, aqueles que tinham amor ao dinheiro, ele vai dizer, então foge deles, ou foge dessas coisas. Antes, voltando ao versículo 11, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Esse é o desafio. Agora olha no verso 12 comigo, combate o bom combate da fé. Ainda no verso 12, viva de maneira digna da vocação para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Alguns dos nossos hoje fizeram aqui diante dos nossos olhos e para os nossos ouvidos ouvirem a boa confissão. Eles fizeram aqui hoje, com a própria boca, confessaram que Jesus é Senhor da vida deles, e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então vocês já fizeram essa boa confissão diante dos homens, e agora são desafiados a viverem de maneira digna desta boa confissão. Todos que vieram aqui à frente, esse simbolismo tem um significado espiritual muito mais importante do que você imagina. Com a sua boca, você declarou que Jesus é Senhor da sua vida. Com a sua vida, você precisa declarar que Jesus é seu Senhor. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que ele deveria combater o bom combate, o combate da fé, ou seja, defender as doutrinas da fé, aquilo que Paulo explicou para os filipenses, quando ele diz lá, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação. Então o crente vai combater com essa espada poderosa em favor do evangelho, sem medo, destemidamente, porque o que é para os perseguidores prova evidente de perdição, é para os perseguidos prova evidente de salvação. Então ele diz, combate o bom combate, viva de maneira digna da vocação para a qual você foi chamado e que você confessou publicamente. E depois no verso 14 ele diz, e guardes o mandato é exatamente o evangelho, é a fé, o bom combate, esse é o mandato, e guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de Jesus, até a volta de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, com essa convicção de que o crente tem sim responsabilidades com a palavra de Deus, profundas responsabilidades com esta palavra santa, ele vai dizer que nós devemos combater o bom combate da fé, ou seja, lutar essa luta. Nós devemos viver de maneira digna da vocação, e que nós confessamos essa vocação, e nós devemos guardar esse mandato de maneira imaculada, repreensível, até a manifestação de Jesus. Por isso, falando aos Tessalonicenses, Paulo vai deixar claro que nós temos um compromisso com a Bíblia Sagrada, e o primeiro deles é, anote aí, conhecê-la. Primeiro é conhecer. Então o crente, ele é desafiado a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais.
Cada vez mais. Então, os que foram recebidos hoje, os que foram recebidos recentemente, todos vocês que estão aqui, a Bíblia, você precisa crescer no conhecimento dela cada vez mais. Você é desafiado a conhecer a palavra de Deus. Segundo, você é desafiado a professar a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Segundo, professar a Bíblia. Ou seja, você tem que declarar lá fora, mesmo que ao custo da sua vida. E como Paulo já ensinou para os Tessalonicenses, a morte não é problema para nós. Então você tem que professar. Mais tarde, no Apocalipse, Jesus disse: ser fiel até a morte, ser fiel até diante da morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos o compromisso de conhecer a palavra, nós temos o compromisso de professar, de confessar essa palavra, mesmo diante dos deuses. Davi, ele diz que rendia graças e tributava ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mesmo diante dos poderosos. Mas em terceiro, nós temos o compromisso de obedecer. Obedecer na Bíblia tem sentido de guardar no coração, mas tem o sentido também de praticar cuidadosamente. Então, obediente é aquele que guarda no coração e pratica obedientemente. Paulo entendeu que, de fato, o crente tinha que viver dessa maneira. Cada vez mais, conhecer de Deus, cada vez mais, conhecer a palavra com mais profundidade, cada vez confessar com mais convicção e com mais destemor. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você conhecer da palavra, mais você vai confessá-la sem medo. E ele entendia que nós devemos obedecer cada vez com mais zelo em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos de fato num processo de crescimento. Então hoje, de repente você escorrega aqui, escorrega acolá. Mas à medida que você vai estudando, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, você vai crescendo em maturidade. E muitas coisas que você fazia antes não vai fazer mais. E assim você vai se fortalecendo. Mas o crente tem que estar nesse crescimento contínuo, cada vez amadurecendo mais, dia a dia, na prática da fé e do amor, firmando-se na esperança e perseverando em santidade, obediência e serviço. Ele chega então nesse último capítulo, e agora ele divide em 3 partes. Observe comigo aí. Primeira delas, falando das nossas responsabilidades, versículo 1 a 3, ele vai falar da santa responsabilidade do crente, com a proclamação da palavra. Com a proclamação da palavra. Vocês e eu, todos nós, fomos chamados para proclamar. A igreja é uma comunidade de proclamadores. Por isso que a igreja é uma comunidade daqueles que proclamam o Evangelho. Isso é uma vocação querigmática, ou seja, o querigma, a obrigação de proclamar. Então, todos nós temos a santa responsabilidade de proclamar a palavra. Veja comigo os versículos 1 a 3. Ele diz: finalmente orai por nós. Ele pede oração, e olha o sentido do pedido dele: para que a palavra que a palavra se propague, marque na sua Bíblia a palavra propagar, essa palavra é muito curiosa, é muito interessante, ela tem um sentido de rapidez, de urgência, ou seja, ele queria que os irmãos orassem por eles, para que o trabalho deles rendesse mais, progredisse mais rápido. Ou seja, essa palavra traz no bojo dela um sentido de urgência. E um detalhe interessante, ela aparece na literatura grega, denotando a incursão com risco extremo, ou seja, era uma palavra usada no contexto militar, e quando tinha uma incursão de alto risco, se usava essa palavra, porque aquela incursão iria exigir muitas habilidades das pessoas que participassem dela, para eles alcançarem a vitória. Então, na realidade, o que Paulo estava dizendo é o seguinte: quero que vocês orem por nós, para que nós possamos andar mais rápido na pregação, e para isso nós precisamos ter cada vez mais habilidades, porque
pregação do Evangelho tem pressa. E é verdade. Escrevendo aos Romanos, ele disse: vai alta a noite, vem chegando o dia. E a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Então é hora de despertar do sono. Falei aqui recentemente, nós temos orado muito pelo nosso Brasil, nesse contexto político aí agora, e muitos orando pela liberdade, pela independência, etc. e tal. E na quinta-feira, quem estava aqui orando, eu disse: na realidade, o segredo para o Brasil, para resolver o problema do Brasil, é a dependência, é dependência de Deus. Né? Porque no nosso DNA exige a dependência, em tudo dependente do Senhor. Mas a questão é a seguinte: se nós não tivermos o senso de urgência no nosso coração, do que nos valerá a liberdade? Liberdade para quê? Para quê? A igreja tem que ter uma cosmovisão diferente. Se temos liberdade, isso é uma benção, mas em breve ela pode não existir mais. Então nós temos que aproveitar agora. Nós temos que aproveitar agora. E essa palavra que aparece aqui, propague, ela traz esse sentido de urgência. Né? Urgência. Agora, no pedido do apóstolo Paulo, nós temos aqui duas características ou duas faces da responsabilidade cristã. A primeira, de orar por aqueles que proclamam a palavra. Então, em toda a nossa liturgia, em todas as nossas reuniões de oração, nos nossos momentos, nós temos aqui orado pelos nossos missionários e por todos aqueles pastores, todos aqueles que foram enviados, que estão, homens e mulheres, que estão espalhados por esse mundo afora, pregando o Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo diz: orai por nós, ele está deixando claro que é nossa obrigação orar por todos aqueles que estão por esse mundo afora, pregando o Evangelho. Né? Eles precisam das nossas orações, e as nossas orações têm aí uma liturgia bem clara para ela. Nós devemos orar para que Deus, porque eles precisam de livramentos. Então muitos dos nossos missionários, nós estamos orando por eles e temos que orar porque eles precisam de livramentos dia após dia. Muitos deles estão pregando em lugares totalmente adversos, e se forem pegos pregando o Evangelho, certamente serão condenados à morte. Então nós temos que orar para que Deus esteja libertando, cuidando desses irmãos. Nós temos que orar para que Deus esteja guiando esses irmãos, inclusive guiando-os às almas que precisam ouvir, guiando-os aos eleitos. Devemos orar por isso, tá? E o texto vai deixar claro para mim, bem claro, que nós devemos orar para que Deus os fortaleça. Às vezes o missionário está lá distante, né? Longe da família dele, longe de tudo, e nós precisamos orar que o Espírito Santo esteja fortalecendo ele, lá na solidão daquele local, e às vezes diante de muitas adversidades, de muitas limitações, de muitas necessidades, devemos orar para que Deus esteja fortalecendo eles, mas devemos orar para que Deus esteja protegendo eles. É nossa obrigação. Mas aqui também nós podemos ver na própria palavra do apóstolo Paulo, que além da nossa obrigação de orar, é a nossa obrigação também de nos envolver. Nós devemos orar por aqueles que estão evangelizando, por aqueles que estão fazendo missões, por aqueles que estão propagando o Evangelho, mas nós próprios fomos chamados a envolver-nos com a proclamação do Evangelho. Cada crente tem que ser um missionário, e como diz o reverendo Ronaldo Lidório, se não for um missionário, vai se tornar daqui a pouco num campo missionário. Alguém vai te evangelizar se você não evangelizar. Então, além de orarmos, você não pode se dar por satisfeito apenas porque ora pelos missionários e traz a sua oferta todo mês, né? Hoje, inclusive, as crianças trouxeram o restante das ofertas para os missionários. Vocês viram aqui os cofrinhos das crianças que não puderam vir no dia correto. Hoje trouxeram. Além das ofertas, além da oração, cada um aqui foi chamado a se envolver com a proclamação do Evangelho. Cada um é um arauto, e você tem que buscar diante de Deus. E a palavra que eu usei aqui, propague, traz isso também, as habilidades para proclamar o Evangelho.
Então busque as suas alternativas para pregar o Evangelho. Busque. Segunda coisa, o texto vai mostrar para nós agora do versículo 4 até o versículo 12. Paulo fala aí da santa responsabilidade do crente com a prática da palavra. Então o crente ele tem que pregar a palavra, mas essa pregação só vai ser eficaz se ele vivê-la. Então ele tem compromisso com a pregação, mas ele tem compromisso em viver a palavra. Ele tem compromisso em pregar a palavra, mas ele tem compromisso em viver a palavra. E aqui o texto, vocês podem observar, Paulo vai falar principalmente de uma informação que ele tinha recebido. Ele tinha recebido lá da Tessalônica algumas informações. E uma delas dava conta de que alguns irmãos, talvez até por uma interpretação errada da volta de Cristo, já pararam de trabalhar e, não trabalhando mais, começaram a causar problemas na comunidade. E começaram a se intrometer na vida dos outros e não trabalhavam. E esse era um problema que estava acontecendo lá. E começaram, de repente, além de causar problemas, cometer pecados, realmente, né? E começaram a levar e trazer, e aí a maledicência e uma série de outras coisas surgiram naquela igreja. E Paulo diz que esses irmãos deveriam ser notados, e a palavra aqui é semeion, ou seja, ele deveria ser marcado. E com ele nós não deveríamos nos assentar, porque esse tipo de irmão que não tem o que fazer e fica atrapalhando quem está fazendo, esse só traz desgraça para a igreja, só traz problemas. Então não devemos valorizá-lo. Pastoralmente, o apóstolo Paulo termina a exortação dizendo: não vamos tratá-lo como inimigo, mas também não vamos nos associar a ele, para que ele fique envergonhado. Se ele é crente verdadeiro, ele vai ficar envergonhado, vai ver que o papel dele está errado, que ele não está ajudando, ele está atrapalhando, e aí ele vai voltar. Se não é, ele vai embora e vai ser um dos apóstatas, com certeza. Mas Paulo vai ensinar para nós aqui, claramente, que nós temos esse compromisso. E ele vai usar o próprio exemplo deles, né? Paulo, Silvano e Timóteo. O exemplo deles, que embora tivesse o direito de receber ofertas da igreja, de ser sustentado pela igreja em virtude do ministério que eles realizavam, eles assim não fizeram, para dar o exemplo que todos eles deveriam trabalhar, e trabalhar bem. Ao ponto de Paulo dizer assim: olha, eu ensinei para vocês, quem não trabalha não deve comer. E quem não trabalha e fica perturbando na igreja, segundo o apóstolo, estava vivendo desordenadamente, andando desordenadamente. E essa palavra aqui é mais uma palavra que Paulo pega emprestado do vocabulário militar. Essa era uma palavra militar. Desordenado aqui significa aquele que está andando fora da fila, está marchando errado, né? Está marchando errado. É aquele que não está obedecendo a hierarquia corretamente. Esse é o sentido da palavra, fora do posto, sem disciplina, desviado, né? Não está obedecendo a ordem prescrita, a regra prescrita. Então alguns estavam agindo dessa maneira, desordenadamente, e nós não somos desses. Paulo diz: nós não devemos nos associar a estes, nós não podemos viver desordenadamente. Nós precisamos viver em ordem, ou seja, de acordo com a palavra do Senhor, cada vez mais de acordo com a palavra do Senhor, não em desordem. E agora ele termina, a partir do versículo 13 até o versículo 18, falando da nossa santa responsabilidade de produzir bênçãos. Olha aí no versículo 13 comigo, né? Então, o versículo 13 ele diz assim: e vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. E mais adiante, ele vai dizer claramente lá: ora, e o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente paz. Versículo 16: em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos desafiados a ser bênçãos. Nós somos um povo que abençoa. E nós precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo o bem em todas as circunstâncias, mesmo recebendo o mal. Mas nós somos chamados para fazer o bem, e nós devemos fazer o bem, diz o apóstolo aqui para nós. E ele vai deixar claro que nós também somos da paz,
né? E a paz da qual ele está falando aqui não é algo circunstancial, é a nossa posição em Cristo Jesus, aquilo que nós ganhamos em Cristo Jesus. Ele fez a paz entre nós e o Pai. Então agora nós vivemos nesse estado de paz e devemos ser mensageiros da paz. Isso é que Jesus ensinou também. Então nós temos que abençoar as pessoas, pregando, né, o bem e pregando a paz. O bem e a paz. Então, o crente verdadeiro, esse é o desafio dele. Nesse último capítulo, então, Paulo deixa claro para nós a respeito da nossa responsabilidade com a proclamação do Evangelho. Então nós temos que orar pelos missionários, pelos pastores, pelas pessoas que estão pregando o Evangelho pelo mundo afora. Mas nós também temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós, cada um deve procurar a melhor maneira de fazer isso. Deus vai te dar a sabedoria, né, a habilidade necessária. De repente, simples ato de você colocar um folhetinho lá na caixa de correspondência do seu condomínio, para as pessoas que estão lá, ou no prédio, fiar debaixo da porta, Deus pode usar uma palavra dessa e a pessoa que lê aquele folhetinho pode ser extremamente abençoada. Deus vai te dar as estratégias, mas é nossa responsabilidade com a palavra. É nossa responsabilidade viver a palavra. Agostinho dizia, né, que nós devemos pregar o Evangelho com a vida, se necessário, com as palavras. A vida. Você é o outdoor de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus na sua vida, na sua família, nos seus negócios. E assim você vai estar verdadeiramente vivendo a palavra de Deus. E ele ensinou para nós aqui a nossa santa responsabilidade de abençoar, de ser bênçãos, de produzir bênçãos. O bem e a paz. O bem e a paz. Faça o bem. Né? Tem grupos religiosos por aí que tem inclusive como lema: fazei o bem sem olhar quem. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados para fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem. Então faça o bem e promova a paz. E ele termina então, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É assim que eu assino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Faça a sua oração. Faça a sua reflexão. Como está o seu compromisso? Como você tem cumprido as suas responsabilidades com a palavra de Deus? Você tem orado pelos missionários, pelos pastores, pelos evangelistas, pelas missionárias, por homens e mulheres que estão por esse mundo afora pregando o Evangelho? Você tem orado para que Deus os proteja, para que Deus os fortaleça, para que Deus os conduza aos eleitos, para que Deus os liberte, os livre? Tem feito isso? Você tem assumido a sua responsabilidade de pregar o Evangelho? Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ao longo de todos esses estudos, o nosso tema principal foi que nós somos alvos e testemunhas da graça até a volta de Cristo. Alvos e testemunhas da graça até a volta de Cristo. Então você foi salvo e agora é chamado para levar essa salvação para os outros. Você foi alcançado pela graça de Deus e agora é chamado a ser portador dessa graça para muitas outras pessoas. Ore assim e peça ao Senhor para aplicar isso no seu coração. Em nome de Jesus.